Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso webinar dedicado à administração pública. Aproveito para lembrar que esta sessão está a ser gravada. Eu sou a Joana Lobo e antes de mais quero agradecer a presença de todos aqueles que estão a assistir e a acompanhar este webinar. Tenho a certeza que vai ser bastante útil e com a presença deste painel ilustre de oradores que vou já apresentar, vamos passar aqui um bom momento. Este webinar tem como objetivo a partilha das melhores práticas de cibersegurança, segurança da informação na administração pública. Vou partilhar aqui a agenda para ser mais fácil acompanharem-nos. No fundo, vamos começar com um pequeno enquadramento legal e da regulação do ciberespaço que vou fazer. Depois vamos contar com uma apresentação que nos vai falar sobre a NIS2 e o Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança, que vamos ter o prazer de ouvir o Vasco Vaz, que ocupa a função de coordenador do Departamento de Regulação, Supervisão e Certificação do Centro Nacional de Cibersegurança. Depois preparamos um painel com o tema A Transição Digital na Administração Pública, qual o papel da certificação. Este painel vai ser moderado por mim e pela minha colega Rita Cunha Porto, que aproveito também para apresentar quem não conhece, é Business Developer na área da IT Security. Depois vamos estar à conversa com o Sérgio Trindade, da Águas do Tejo Atlântico, do Grupo Águas de Portugal, que, entre outras funções, é Diretor de Sistemas e Soluções Digitais e CISO. Inês Esteves, da DNS.pt, que é vogal executiva do Conselho Diretivo da DNS, diretora de Operações e Financeira e gestora da Segurança da Informação, entre outras funções. Paulo Lobo, da AMA, que tem a função de coordenar a cibersegurança e a proteção de dados, e incluímos também neste painel de conversa o Vasco Vaz. Temos depois reservado um espaço para perguntas que convido desde já a todos os que assistem, durante as apresentações e a nossa conversa, poderem colocar as vossas questões no Q&A que está disponível. Se não conseguirmos responder a todas as questões, depois, em tempo útil, nós terminarmos o evento, as questões serão respondidas, está bem? Não deixamos nada por responder. Vou então avançar para o enquadramento legal, sem mais demoras. Começamos aqui, no fundo, para fazer um breve enquadramento de como é que isto começou e, no fundo, estes desafios e como é que elencamos com a NIS2. A diretiva NIS foi publicada em 2016, no fundo é o primeiro ato legislativo sobre cibersegurança que foi lançado pela União Europeia e teve como principal objetivo alcançar um elevado nível de segurança de redes e dos sistemas de informação em todas as infraestruturas críticas da União Europeia. Em 2018 foi lançado um regulamento que estabelece as normas de execução da diretiva NIS. Depois, em 13 de agosto de 2018, foi emitido pela Lei 46 o regime jurídico da segurança do ciberespaço, que foi transposto para a lei portuguesa, a própria diretiva. No fundo, também ficou definido um enquadramento para quem se aplica o cumprimento desta lei. Aplica-se à administração pública, aos operadores de infraestruturas críticas, aos operadores de serviços essenciais e aos prestadores de serviços digitais. Passado 3 anos da transposição nacional, surge o Decreto-Lei 65, que no fundo entrou em vigor no dia 9 de agosto de 2021, e que no fundo estabelece e vem regulamentar o regime jurídico do ciberespaço
e define os requisitos de segurança e as regras que se devem cumprir para a notificação de incidentes. Depois, em 2022, em complemento do Decreto-Lei 65, temos o Regulamento 183, que no fundo veio definir as comunicações entre as entidades e o próprio Centro Nacional de Cibersegurança. Em 14 de dezembro de 2022 surge então a publicação da Diretiva NIS2, e que no fundo aqui obviamente mantém como objetivo garantir o elevado nível de segurança das redes e dos sistemas de informação em toda a União Europeia, e que de facto também vem com algumas alterações para tentar uma maior uniformização entre os vários Estados-membros. Não me vou alongar aqui, porque depois o meu colega vai certamente dar-nos todas as informações disponíveis. Focando agora só um bocadinho em alguns artigos do Decreto-Lei 65, no fundo a qual as entidades públicas estão abrangidas. Este Decreto-Lei vai definir algumas obrigatoriedades e que no fundo passam por definir um ponto de contacto permanente e um responsável pela segurança, estabelecer um inventário de ativos, executar no fundo, estabelecer um plano de segurança, criar um relatório anual, efetuar a análise dos riscos e implementação dos requisitos de segurança que estão elencados no regime jurídico e a forma como se efetua a notificação dos incidentes. Também falamos lá atrás como está definido. No fundo, após este enquadramento normativo do regime jurídico do ciberespaço, cujas entidades da administração pública se encontram abrangidas, apresentamos aqui alguns serviços que a APC disponibiliza em termos de certificação e que no fundo têm sido adotados pelas empresas públicas e privadas para endereçar estas questões, quer de sistema de gestão, de segurança de informação, proteção de redes, confidencialidade dos dados, e que no fundo, destacando aqui a ISO 27001, o selo de maturidade na componente de cibersegurança e a certificação do Quadro Nacional de Referência para a cibersegurança, que a APSER ainda está a preparar-se para se poder, no fundo, apresentar este serviço. A administração pública tem encontrado nestas ferramentas uma forma de endereçar todas estas questões. Sabemos que, de facto, surgem vários desafios, quer sejam em termos regulamentares e agora com a questão da Diretiva NIS2, quer pela elevada necessidade de competências que a administração pública terá que, no fundo, colmatar. Através também aqui trazemos aqui alguns dados que servem depois de mote aqui ao nosso webinar e à conversa, que de acordo com o relatório de cibersegurança em Portugal, emitido pelo Centro Nacional de Cibersegurança, a Sociedade 2023, 59% dos organismos da administração pública têm já uma estratégia para a segurança da informação. E que, de facto, apesar de termos vindo a ver este número evoluir, lentamente, obviamente, mas que, de facto, não estamos assim tão desfasados do que são os vários Estados-membros. De qualquer maneira, o caminho tem que ser feito e ainda estamos longe daquilo que será necessário realizar. Agora peço ao colega Vasco Vaz que nos fale então sobre a NIS2 e a certificação do Quadro Nacional de Referência. Bom dia a todos, muito obrigado pelo interesse manifestado, pelo convite endereçado ao Centro para tentar vir aqui prestar alguma informação, que é aquilo que nos motiva aqui, sobre o quadro jurídico atual e futuro, do que se espera da NIS2.
e também portanto, de como as iniciativas que temos vindo a desenvolver em matéria de certificação poderão ser úteis. Eu vou tentar partilhar aqui, vamos ver se consigo, uma apresentação para esse fim. Já Não sei estamos se a ver, já estão a faz, ver. Ok, pronto. já estamos a Peço ver, desculpa obrigada. pelo atraso, mas isto não é uma aplicação, o Zoom, que nós usemos muito. Portanto, começando, eu não sei, está aqui o botão, muito bem. Já foi feito um bocadinho o enquadramento legal e de regulação do ciberespaço, aquilo que existe atualmente. Eu não sei se vocês conseguem ver bem o Sim, texto, sim, ou se eu estou a sim. ocupar a tela. Não, estou a ver bem o texto. Portanto, como referiu a Joana, a diretiva NIS 1, chamada NIS 1, foi o primeiro ato legislativo da União quanto à cibersegurança. Foi transposto em Portugal pela Lei número 46 de 2018, que veio definir as categorias que estão abrangidas, como a administração pública, os operadores de serviços essenciais. E definiu que essas entidades tinham que cumprir com requisitos de cibersegurança e medidas de gestão de risco de cibersegurança, que foram mais tarde especificados no Decreto-Lei 65 de 2021, tendo ficado definidas algumas obrigações, como a definição de ponto de contacto permanente, etc. E a comunicação dessas obrigações para o Centro foi regulamentada no Regulamento número 183 de 2022. Portanto, temos aqui o âmbito da atual lei, e aqui para o que interessa é a administração pública, sendo que a administração pública é definida na lei como o Estado, regiões autónomas, autarquias locais, entidades administrativas independentes, institutos públicos, empresas públicas e associações públicas, ou seja, é tudo, no fundo. As obrigações estão aqui sintetizadas, não é? Indicação do ponto de contacto permanente e responsável de segurança, elaboração do inventário de ativos e depois, através do Regulamento 183, a comunicação de uma lista de ativos expostos publicamente na internet, proceder à análise de riscos e introduzir as medidas de mitigação dos riscos detectados, elaborar o plano de segurança, elaborar e enviar ao centro um relatório anual e obrigações em matéria de notificação de incidentes. Portanto, a administração pública estava obrigada, através da lei, depois do Decreto-Lei 65, a proceder a uma análise de riscos em relação a todos os ativos e a adotar as medidas de segurança que resultem na ausência do normativo setorial complementar do Quadro Nacional de Referência de Cibersegurança. Ou seja, é uma grande exigência para toda a administração pública e nós, portanto, sabendo nós que o centro, que a administração pública é muito diversa e que provavelmente também nem se justificaria em toda a administração pública um tão elevado grau de exigência, mas nem todas também teria a maturidade suficiente para implementar este tipo de medidas e até de proceder à análise de riscos. A Lei 46 também estabelece medidas, portanto, estabelece os requisitos, portanto, as sanções no caso de infração a estas medidas que estão estabelecidas. No que diz respeito à diretiva NIS 2, é sucessora da NIS 1 e vem proceder a um número grande de alterações. Portanto, alarga o número de entidades e setores abrangidos, reforça, especifica e racionaliza os requisitos de segurança a adotar, tem disposições mais precisas em matéria de notificação de incidentes, nomeadamente quanto a prazos, também vem estabelecer sanções mais elevadas e específicas e, em matéria de governação da cibersegurança, tem um grau de exigência maior, atribuindo até responsabilidades aos quadros superiores e responsáveis de cada entidade. Vemos aqui os setores adicionais por comparação com a NIS 1. Na NIS 1, os setores à esquerda eram os setores que existiam: energia, saúde, transporte, água para consumo humano, banca, infraestruturas digitais, mercados financeiros e prestadores, portanto, infraestruturas digitais. No entanto, na NIS 2 há uma série de outros setores que são adicionados e, para aquilo que nos interessa, a administração pública. E vamos ver como é que é definida a administração pública. Para Portugal não é um problema, porque Portugal já tinha no seu âmbito de transposição a administração pública como devendo adotar medidas
específicas e mais exigentes de cibersegurança. Portanto, aqui está. Portanto, âmbito de aplicação, regra geral, da aplicação da diretiva é que se aplica às entidades públicas ou privadas que sejam consideradas médias empresas ou que excedam estes limiares. Depois há um determinado número portanto, disposições que permitem ao Estado-membro definir entidades de caso a caso, devido à sua importância, devido ao facto de ser o único fornecedor de um determinado serviço no Estado-membro, independentemente da sua dimensão, porque há Estados-membros que não têm dimensão para ter entidades que caíssem no âmbito da NIS 2. E, no caso da administração pública, define-se como, estando no âmbito de aplicação, uma entidade da administração pública do Governo Central, tal como definida por um Estado-membro, ou do Governo Regional, ou a nível regional, tal como definida por um Estado-membro, que, na sequência de uma avaliação baseada no risco, presta serviços cuja perturbação seria suscetível de ter um impacto significativo nas atividades societais ou económicas. Depois também diz a diretiva que os Estados-membros podem prever que ela se aplique a entidades da administração pública local. Fora do âmbito de aplicação, no campo da administração pública, estão as entidades da administração pública que exercem atividades nos domínios da segurança nacional, segurança pública, defesa ou da aplicação da lei. A diretiva distingue entre dois tipos de entidades essenciais e importantes. Como entidades essenciais, e passando à frente da regra geral, temos as entidades da administração pública a que se refere o artigo 2º, número 2, a linha F, sublinha I, que são as entidades do Governo Central. Depois tem aqui outras disposições que muitas vezes, vão incluir entidades públicas, portanto, as entidades que sejam consideradas críticas nos termos da diretiva SER, as entidades que o Estado-membro já tenha identificado anteriormente como operadores de serviços essenciais, e em Portugal temos bastantes, que são entidades públicas. Para efeitos da presente diretiva, também são consideradas entidades importantes aquelas que não sejam consideradas entidades essenciais. Isto inclui, sobretudo, as entidades identificadas pelos Estados-membros como pertencendo ao governo regional ou da administração local, por exemplo. Temos a definição de entidade da administração pública como uma entidade que foi criada para satisfazer necessidades de interesse geral e não tem caráter industrial ou comercial, é dotada de personalidade jurídica, é financiada maioritariamente pelo Estado ou por outras autoridades públicas, tem competência para tomar decisões de natureza administrativa ou regulamentar que afetem os direitos de pessoas singulares ou coletivas no contexto da circulação transfronteiriça de pessoas, mercadorias, serviços ou capitais. Portanto, elas podem ser definidas daquela forma. Portanto, no anexo 1, onde estão os setores de importância crítica, vem especificamente identificada a administração pública, lá está como caindo no âmbito da NIS 2, aliás, as entidades da administração pública central e regional. Esta disposição, tal como definidas por um Estado-membro em conformidade com o direito nacional, no fundo vem dizer que o Estado-membro tem aqui alguma também a liberdade de definir quais são as entidades da administração pública centrais que podem cair no âmbito de aplicação da NIS e a nível local. Temos aqui a regra genérica das entidades essenciais importantes da NIS 2, portanto, são as empresas, as entidades que são definidas como grandes empresas, isto fora da administração pública, não é? E que fazem parte dos setores do anexo 1, e as entidades importantes são aquelas que são médias empresas e que estão no anexo 2, ou grandes empresas que estão no anexo 2. Portanto, as médias empresas que operam nos setores do anexo 1 da diretiva, ou as grandes e médias empresas que operam nos setores do anexo 2. A diferença em matéria de requisitos de segurança é a mesma. Portanto, as entidades que estão abrangidas pela diretiva NIS 2 têm que proceder a uma análise de riscos e, portanto, implementar os requisitos de cibersegurança que são adequados para mitigar os riscos que foram identificados. Aqui a grande diferença é na supervisão. Enquanto as entidades essenciais serão objeto de supervisão ex ante, portanto uma supervisão regular efetuada pela autoridade, neste caso o Centro Nacional de Cibersegurança, as entidades importantes serão alvo de supervisão ex post, ou seja, mediante um incidente grave, mediante uma denúncia de que não esteja a cumprir com os requisitos de cibersegurança, etc.
Eu vou passar um bocadinho mais à frente quanto à gestão de risco, portanto, a responsabilidade dos gestores de topo está definida também, as sanções, para falar aqui um bocadinho das medidas de segurança. Em termos de medidas de segurança, a NIS 2 define uma série específica, de uma forma que não estava tão clara antes, o que é que inclui. Devem abranger pelo menos estes aspectos: políticas de análise de riscos, tratamento de incidentes, políticas de continuidade das atividades, segurança da cadeia de abastecimento, segurança na aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas de rede de informação, incluindo tratamento e divulgação de vulnerabilidades. Políticas para avaliar a eficácia das medidas de gestão de riscos, práticas de higiene, de ciberhigiene e de formação e cibersegurança, segurança de recursos humanos, políticas de controle de acesso, gestão de ativos, etc. Utilização de soluções de autenticação multifatores. Portanto, estas são, neste momento, são os requisitos da NIS 2. Eu devo dizer que em Portugal, eu não vou falar sobre isso agora, nós temos uma proposta de transposição da NIS 2 e concluímos recentemente portanto, um processo de consulta pública, um projeto de regulamento para a cibersegurança na administração pública que visava diferenciar as entidades da administração pública para que houvesse requisitos mais apropriados e mais adequados à realidade e ao impacto que é percepcionado de um incidente de cibersegurança em cada entidade. Ou seja, no entender do centro e das partes interessadas que fomos consultando ao longo do processo, não é lícito ou não seria adequado ou apropriado exigir, por exemplo, a uma junta de freguesia pequena o mesmo tipo de requisitos de cibersegurança que uma entidade da administração pública central. Alguns tipos de entidades, né, também, nessa realidade também é muito diversa. Portanto, foi feito este procedimento de consulta pública e a nossa proposta de NIS 2 tinha em conta já aquilo que estava pensado no contexto do regulamento. Porquê é que eu não posso falar muito mais acerca disso? Porque nós entregámos esta proposta ao governo, ao anterior governo, no início da semana em que o mesmo governo se veio admitir. E, portanto, neste momento não temos nada de concreto que possamos avançar porque temos que falar ainda com a nova tutela, que ainda não temos, ainda não sabemos, e perceber se as propostas e o trabalho que foi feito, entretanto, se correspondem à visão da atual tutela, como deve ser qualquer entidade da administração pública. Portanto, eu não vou alongar muito e fixei mais naquilo que a NIS 2 prevê, porque isso é que é certo e que vamos proceder à adoção. Eu peço desculpa estar a demorar um bocadinho de tempo, mas isto realmente é difícil com tanta matéria de ser menos demorado. Tendo dito isto, portanto, em relação a estas questões portanto, dos requisitos de cibersegurança para a administração pública, posso desde já adiantar que uma das ideias da transposição da NIS 2 era criar para a administração pública, e uma vez que ela está já incluída na NIS 2, embora Portugal tenha sido pioneiro nesse aspecto e já tivesse incluído no contexto da NIS 1, é criar, portanto, a NIS 2 prevê as entidades essenciais importantes e na nossa proposta de transposição o que nós temos e que vamos apresentar, se tudo correr bem, é que haja uma outra categoria ou outras categorias de entidades da administração pública que, portanto, fiquem fora do âmbito da aplicação da NIS 2, mas que ainda assim não deixem de ter requisitos de cibersegurança. Ou seja, para entidades com menor impacto percepcionado derivado de um incidente de cibersegurança e aproveitando aquilo que estava já previsto no regulamento, no projeto de regulamento, a nossa proposta de NIS 2 prevê outras categorias de entidades da administração pública que vão ter que cumprir com requisitos de cibersegurança, mas diferenciados das entidades essenciais importantes. Já agora, como nota de esclarecimento, e parece-me que ao fim deste tempo, que ainda não é muito claro para as entidades da administração pública, na ausência de normativos específicos, todas as entidades da administração pública têm de cumprir com os requisitos de cibersegurança que estão definidos no decreto-lei. Ou seja, todas têm que proceder a uma análise de riscos e todas têm que implementar medidas que resultem do quadro nacional de referência. Isto nós temos noção de que é uma grande exigência e daí a nossa ideia de regulamentar de forma a especificar, a de reduzir um bocadinho as medidas de cibersegurança para entidades nas quais não se justifiquem.
como é que, eu não vou passar aqui um bocadinho sobre a parte legal da certificação, mas como é que nós podemos, em termos de certificação, ajudar? Portanto, eu não vou falar aqui um bocadinho do selo de maturidade digital nem de cibersegurança, mas a ideia é que, ao procedermos à certificação, estamos, de facto, a corresponder portanto, aos requisitos de implementação de medidas de cibersegurança conforme determinam o atual quadro jurídico. No caso do selo digital de cibersegurança, os destinatários foram as pequenas e pequenas e médias empresas, e, portanto, nós até no projeto de regulamento e, eventualmente, na proposta de transposição NIS que será apresentada, basicamente definimos os mesmos tipos de requisitos que estão no selo digital e que foram desenvolvidos, sobretudo pelo centro, mas com outras entidades também participaram, sob a égide do Instituto Português de Qualidade, e que resultou até numa norma técnica, um documento normativo português. E nesta lógica de que as pequenas e médias entidades da administração pública, pequenas e médias entidades da administração pública, poderiam beneficiar de requisitos semelhantes. Portanto, os requisitos estão no projeto de regulamento e que possivelmente virão a estar na proposta de transposição da NIS 2 são idênticos, basicamente, aos requisitos do selo digital. E que assentam sobretudo nisto: cópias de segurança automatizadas, patch e update, portanto, atualizações de software e autenticação multifator em todas as aplicações críticas. Portanto, o que nós pretendemos também foi deixar de fora, e, portanto, o que fizemos foi um mapeamento do selo bronze e do selo prata às tais grupos de entidades da administração pública mais pequenas. Porquê? Porque o selo digital ouro já envolve, portanto, lá está o tal documento normativo português, já envolve uma análise de riscos e que nós entendemos que poderá não ser adequado para todo tipo de entidades. Ao mesmo tempo, desenvolvemos um esquema de certificação com o Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança e que, no nosso entender, é mais adequado às entidades que atualmente já são operadores de serviços essenciais e outras da administração pública que venham a ser definidos. Portanto, os principais destinatários finais são as organizações abrangidas pelo regime jurídico e, no fundo, este esquema pretende, para os candidatos, atestar a conformidade da implementação das medidas estabelecidas no quadro. Tendo em conta que o atual regime jurídico já exige a implementação destas medidas, nós entendemos que a certificação traz alguma clareza portanto, às entidades que estão legalmente abrangidas quanto ao facto de estarem ou não estarem a cumprir com os seus requisitos legais. Ao contrário do selo digital, em que o dono do esquema era a entidade de Portugal Digital, neste é o centro, foi o centro que elaborou sozinho o esquema, não há lugar à autoavaliação, embora os organismos de certificação, não é o centro que faz a certificação, são organismos independentes que têm que estar acreditados pelo IPAC e sobre os quais até têm alguns requisitos específicos para estarem acreditados no contexto deste esquema. Portanto, o âmbito de aplicação é definido pelo processo de análise de risco, tal como refere o regime jurídico. No âmbito tem que constar a atividade principal da entidade e outras associadas que contribuam, que sejam instrumentais para a atividade principal, e depois vai-se aferir o grau de implementação das medidas do quadro em função do risco identificado. E dentro do esquema de certificação vamos ter medidas obrigatórias e outras que poderão ser afastadas porque podem não ser aplicáveis. Por exemplo, se uma entidade não tiver uma grande dependência da cadeia de abastecimento, não fará sentido ter medidas de cibersegurança da cadeia de abastecimento. Noutras já não será assim. Portanto, isto será aferido no contexto de certificação, ou seja, se o âmbito está bem definido, se não. O âmbito ficará, por assim dizer, ficará estabelecido numa declaração de aplicabilidade. São 3 níveis de certificação e a validade dos certificados são 3 anos, e lá está, o enfoque é na análise e gestão de riscos. Aproveito também para divulgar um referencial que nós temos para ajudar as entidades aos seus processos de gestão dos riscos. Temos um guia para a gestão dos riscos em matéria de segurança da informação e cibersegurança. Entendemos que há muitas entidades na administração pública que já têm muita maturidade, portanto, isto não é obrigatório, ou seja, as entidades poderão sempre usar as metodologias que já têm vindo a seguir. No entanto, o guia é um referencial, sobretudo para aquelas entidades que nunca procederam, nunca iniciaram ou conduziram um processo de gestão de riscos.
temos aqui alguns exemplos, eu não vou passar por aqui porque já estamos aqui um bocadinho curtos de tempo, só queria ir para o quadro final, os quadros finais, porque a certificação, porque sobretudo introduz a entidade no ciclo de certificação. Isto representa um processo de melhoria contínua, a entidade é avaliada regularmente e, portanto, sobre a implementação de medidas, se as medidas estão bem implementadas, se as não conformidades são tratadas como deve ser, e, portanto, estes processos implicam múltiplos e rigorosos controles e salvaguardas. Entendemos isto também como um auxiliar do centro em matéria de supervisão. E porquê? O centro agora, no contexto da NIS 2, vai proceder à supervisão das entidades. Uma supervisão regular será comunicada. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer uma matriz de priorização das entidades. Vai ter em conta o risco do setor, vai ter o histórico das entidades de cumprimento ou incumprimento portanto, dos requisitos de cibersegurança, de notificação de incidentes, se a entidade sofreu incidentes graves ou não, pronto, isso vai ser tudo analisado e vai-se traduzir numa matriz de risco, também de dispersão territorial, a dispersão de setores. Também não nos interessa concentrar a supervisão só num setor, por muito crítico que ele seja. As entidades que estejam certificadas, provavelmente o fator risco vai diminuir. E, portanto, não quer dizer que vão passar, por assim dizer, provavelmente vão passar para o fim da linha das entidades a supervisionar. Não quer dizer que não o sejam. Provavelmente sê-lo-ão, mas com uma menor regularidade, porque o centro não vai abdicar disso. Agora, em matéria de risco, é óbvio que uma entidade certificada para nós representa muito menos risco do que uma que não apresente nenhum tipo de implementação de medidas de segurança, ou que não evidencie. No fundo é isto. Agora, só para definir aqui um bocadinho das diferenças entre o selo digital e o quadro, isto é mesmo o último slide que eu tenho. Enquanto o quadro, a certificação do Quadro Nacional de Referência destina-se às entidades que estão abrangidas pelo regime jurídico, em particular a administração pública, enquanto não há regulamentação, os operadores de serviços essenciais em infraestruturas críticas e prestadores de serviços digitais. Já agora devo notar que esta categoria dos prestadores de serviços digitais vai deixar de existir enquanto categoria autónoma na NIS 2, continua a existir, mas como fazendo parte dos setores, como uma entidade essenciais ou importantes. No selo digital é mais adequado para micro, pequenas e médias empresas, e daí nós pretendermos que ele também se aplique a entidades menores da administração pública, portanto, da administração local, por exemplo. A análise de risco, passando a outro fator distintivo, é uma condição prévia para a certificação do Quadro Nacional de Referência, é necessária para todos os processos de certificação, enquanto no selo digital é apenas exigido na certificação de nível ouro, que em princípio não será um nível exigido no contexto da transposição da NIS 2. O âmbito da certificação é definido em função da análise de risco no Quadro Nacional de Referência. No selo digital, o âmbito é toda a entidade. O dono do esquema é o Centro Nacional de Cibersegurança no esquema de certificação do quadro, e no selo digital era a estrutura de Missão Portugal Digital, que já não existe. Eu penso, não sei se o Paulo Lobo me sabe dizer que terá herdado esta responsabilidade também. Exatamente, está na AMA agora. Pronto, eu desconfiava, mas não queria chegar à frente, Mas sendo é verdade, é indelicado. verdade. E, portanto, o quadro de referência tem uma implementação muito detalhada, enquanto a do selo digital é muito simples, em termos de ser muito prescritiva e de ser muito clara quanto àquilo que é exigido das entidades. E da minha parte é tudo, e agradecemos a vossa atenção e, caso entendam proceder a questões, deixo aqui os contactos para o efeito. Sendo que as questões sobre certificação necessariamente será este e-mail que está aqui, e questões mais genéricas sobre o regime jurídico, as do SecCiber. Muito obrigado a todos e peço desculpa pelo atraso, se houve aqui algum atraso. Muito obrigada, Vasco. Eu diria que o tempo que dedicou a este tema pode ter sido um bocadinho além do nosso calendário, mas foi muito útil e esclarecedor. Muito obrigada. E dávamos seguimento ao nosso webinar com a conversa com os nossos convidados. E neste contexto da transição digital da administração pública e qual o papel da certificação em cibersegurança, avançava com o Sérgio Trindade, que tem estado desde há vários anos envolvido nestas responsabilidades e em projetos relacionados com serviços públicos e cibersegurança, e gostava que pudesse partilhar um bocadinho aquilo que no fundo foi o caminho que foi trilhando.
da sua experiência, o que é que nos pode ajudar sobre o que é que são bons pontos de partida para estabelecer um projeto de implementação de um sistema que dê resposta a estas questões de natureza de conformidade legal, mas também que possam dar resposta, por exemplo, a uma certificação ISO 27001. Caro Sérgio. Bom dia e muito Bom obrigado dia. pelo convite. Bom, Um prazer. eu diria que o primeiro pensamento a ter é pensarmos o que é que queremos realmente fazer e porquê. Ou seja, como é que eu vou proteger a segurança da informação, os sistemas, as obrigações legais e, inclusive, como é que vou desenvolver as competências e os meios que necessito para isso. E aqui impacta tudo aquilo que vimos antes com o Vasco, como é evidente, e é essencial seguir este tipo de ajudas, de selos, de certificações, de normas, porque efetivamente são tudo boas práticas e compilações devidamente estudadas e avaliadas para que se consiga um bom resultado na segurança. A implementação de uma norma de segurança, e em concreto a 27001, ela acaba por ter uma série de paralelismos com a própria NIS, com a legislação que sai, etc. Portanto, não é algo que alguém inventou completamente ao lado, é algo completamente prático. E também não é um sprint, ou seja, o objetivo não é ter um selo para publicitar que tenho um selo, porque se eu fizer esse sprint vou perder muitas coisas pelo meio, eventualmente até posso nem sequer chegar a conseguir o resultado a que me propunha. E, portanto, é uma maratona. E não é pela dificuldade que representa, de forma alguma, mas porque é realmente uma evolução muscular, organizativa, não só da área da IT, mas de todas as áreas de negócio que acabam, de forma transversal, a ter relação com o IT. E isso tem que ser feito de forma a permitir o enraizar natural nas pessoas, nas equipas, na própria organização, dessas boas práticas que por exemplo, a ISO 27001 traz, para garantir que depois também tudo o que é feito seja resiliente e constitua verdadeiramente uma melhoria contínua ao longo do tempo. Portanto, não seja uma curva em que se consegue melhorias e depois se esquece. Isto, obviamente, depende de muito seguimento, depende de uma liderança forte em relação a tudo aquilo que é feito, para conseguir que as coisas se façam, se implementem, mas se mantenham nesta verdadeira melhoria contínua e não se traduzam numa perda de eficácia da própria organização. No entanto, como em tudo... Sim. Não, estes highlights que tem dado aqui do que é que pode ser um projeto relevante, por exemplo, em termos de calendário, Sérgio, olhando para trás, são projetos curtos, longos, qual é a sua visão sobre isto? Por mais que tentemos, e eu posso dar um exemplo agora aqui na organização onde acabei de iniciar, há um mês, nas Águas do Tejo Atlântico, o calendário começa, eu diria que até de uma forma menos formal. Ou seja, a primeira coisa que tipicamente eu faço é realizar aquilo que sejam realmente os trabalhos de adaptação, de formação da equipa, de mudança de hábitos. Até porque a norma, das primeiras coisas que vai avaliar é o que é que aconteceu nos últimos tempos, não é? Não vai olhar apenas para o futuro. E, portanto, é importante que as pessoas percebam que há coisas que nos podem levar a trabalhar melhor. E isso tem um tempo. É preciso constituir e desenvolver essa prática, é preciso depois, então sim, formalizar muito e começar a criar um caminho de interpretação, de formação, de definição de procedimentos e políticas, já não só com a equipa, mas com toda a organização. E, sobretudo, conseguir um bom entendimento de todos desta matéria. Ninguém pode olhar para algo que se faça, ou vai dificultar muito, se alguém olhar dessa forma, para algo que se faça nesta matéria e achar que isto é apenas mais procedimentos, mais regras, isto é uma chatice, eu vou seguir mais papéis e mais registros. Se isto acontecer, o trabalho vai esmorecer por si mesmo e há um risco elevado que possa morrer. Do ponto de vista do calendário... É o passar da política para a cultura, é isso? Exatamente. Tem que ser um tema cultural, tem que ser natural, temos que o conseguir pôr na nossa vivência do dia-a-dia.
E para que isto aconteça, há um tempo também natural. Portanto, se quisermos fazer um projeto muito rápido, teríamos que ser capazes de embeber na cabeça de toda a gente algo muito rapidamente. Isso não acontece porque somos todos humanos, não é? E, portanto, eu diria que aqui, se tivesse que dar um prazo médio, eu diria, existe pelo menos à volta de um ano, pelas três experiências passadas que tenho de certificações deste tipo, existe mais ou menos um prazo de um ano que nos demora fazer a mudança de mentalidade, a mudança de cultura e também a preparação para que haja um enraizamento natural de tudo isto, não é? Ok. Agora, não é só esse ano, portanto, esse ano é para que assumamos este papel, mas depois é necessário preparar muitas coisas, e aqui, obviamente, o calendário depende muitíssimo do âmbito, do envolvimento que a organização tem e também de quem é que temos a trabalhar neste projeto. Há um tema que é crucial, que é encontrar alguém que não tem que ser tecnicamente avançado, tem que ter, sobretudo, um bom conhecimento sobre a empresa, sobre uma mente muito aberta e uma capacidade de comunicação muito boa, porque os processos mudam e muitas das vezes é exatamente nessa mudança de processos que conseguimos coisas que andamos à procura, como, por exemplo, mais recursos. E isto traduz em simplificar, simplificar e voltar a simplificar. E as organizações nem sempre estão abertas a isto. A primeira questão é sempre, eu faço assim há 5, 10 anos, 20 anos, e portanto eu acho que isto é correto, nunca falhou, e por vezes não é que seja incorreto, mas não é eficaz. Por outro lado, a própria mudança do processo exige que as pessoas se envolvam e conseguir trazer as pessoas para o processo. E quando digo as pessoas, não é só o IT, é o IT e demais áreas envolvidas, é essencial. E, portanto, quem estiver a gerir este processo no seu dia-a-dia e como sua principal função, é um elemento claramente facilitador e que se traduz depois em calendário, não é? Mas claro. Por outro lado, é preciso empurrar, ou seja, tem que haver uma data, temos que nos propor uma data, assumir esse desafio e dizer que nesta data tem que estar. Porque se fizermos disso também uma obra de Santa Engrácia, isto nunca mais vai acontecer, não é? Portanto, tem estas duas questões. No entanto, eu diria que, de experiência, aquilo que eu vejo é, a partir do momento que começamos a trabalhar nesta matéria de uma forma séria, eu diria que decorre, no mínimo, talvez 1 ano e meio, no máximo 2 anos, a alcançar a certificação. Temos que pensar que o próprio processo de certificação são vários passos, são auditorias internas, externas, portanto, também por si mesmo leva um tempo de correção daquilo que é detectado, um tempo de adaptação ao próprio âmbito que decidimos escolher e, portanto, dificilmente eu acho que se consegue menos de 1 ano, embora tudo é possível, se o objetivo for ter o selo, mas muito provavelmente porque não o fizemos de forma natural vamos perdê-lo a seguir. E também não vejo motivo para superar os 2 anos. Acho que estará à volta deste tempo. À volta desse tempo. Sérgio, pegava nessa questão que disse que depende do âmbito que escolhemos e também porque foi um tema que o Vasco Vaz nos trouxe, no caso do Quadro Nacional de Referência, o âmbito deve ser definido de uma determinada forma, no caso dos selos, o âmbito tem que ser total, mas, por exemplo, na sua experiência na ISO 27001, o âmbito também pode ser parcial. E aqui queria um bocadinho a sua visão e a sua opinião pessoal entre conseguirmos fazer e implementar um sistema à totalidade de uma organização que pode ter muitas atividades, muitas localizações, ou fazer um âmbito que eventualmente comece de uma forma mais curta, atinge a informação crítica, isso é óbvio, mas qual é a sua opinião disto? Porque vou-lhe dizer, temos aqui também nós internamente muitas questões de qual é o âmbito para começar, não é? Porque os projetos, se não tiverem um deadline, entram por esse caminho das obras de Santa Engrácia e desmotivam as equipas. Do seu ponto de vista, como é que conseguimos fazer isto? A gestão de um projeto de médio prazo que tenha resultados e que o âmbito possa ser a alavanca para esse objetivo. O âmbito, para mim, ele é diretamente proporcional
justamente àquilo que queremos conseguir. Isto faz parte também do ser humano, que é, se me disserem para eu alcançar uma coisa que para mim não me acrescenta nada, eu vou-lhe dedicar zero, não é? E, portanto, o tema é perceber o que é que nos acrescenta. Como é que podemos perceber o que nos acrescenta? É muito parecido com o que o Vasco dizia antes também para o resto das matérias, é olhar para os riscos que estão identificados, perceber onde é que está, onde é que eu tenho os meus pontos débeis principais. Isso, por um lado, ajuda-nos a priorizar, mas também juntar-lhe um pozinho mágico que é o sucesso. Ou seja, para que eu não desmotive, é importante que realmente faça no âmbito aquilo que eu sei que eu vou conseguir ou que consigo realmente realizar no prazo que me propus. Portanto, se eu me propuser um prazo há 1 ano ou 2 anos, o âmbito inicial, e atenção que o âmbito não é limitativo, é exatamente o que dizia, a norma define que o âmbito, obviamente, tem que ter coerência, tem que ter lógica no processo, tem que depois demonstrar uma melhoria contínua, mas não há nada que impeça que todos os anos eu amplie o âmbito. E, portanto, eu posso começar, a partir do elefante às postas, fazer uma primeira parte, nessa parte conseguir realmente demonstrar que existem vitórias. Isso vai trazer a equipa, vai trazer a organização e, na verdade, vai trazer uma outra coisa, que é, por exemplo, se nós começarmos o processo com aquilo que é o suporte de primeiro nível, ou com a infraestrutura, ou até mesmo com o desenvolvimento, mas simplificar, e o desenvolvimento, por exemplo, já não é bem uma simplificação, já é um dos mais pesados na minha forma de ver. Se o simplificarmos desde o início, na verdade, mesmo com este âmbito simples, nós vamos estar a criar todas as bases. Vamos estar a criar aquilo que são os primeiros procedimentos, as primeiras políticas, a forma de atuar, a formação das equipas, a consciência da organização, um processo de gestão de risco. Portanto, tudo isso está lá, mesmo que seja para um âmbito mais curto. Um âmbito que dê, digamos que uma base para depois poder ter a sua extensão. Na sua primeira resposta, ouvi várias vezes a palavra mudança. Sérgio, e de uma forma muito breve, a mudança dá sempre uma dor, não é? Causa sempre algum incómodo. Por muito que seja para coisas boas, o ser humano tem esta característica. Tem assim de memória 1 ou 2 dores que passou pessoalmente nas funções que já assumiu de responsável neste tipo de projetos, não para desencorajar quem nos ouve, mas sobretudo para, no fundo, incentivar e ouvir quem já passou por elas para nesse caminho mitigá-las. Ora, lembra-se assim de uma ou outra coisa? Uma das primeiras dores, e agora recordando a primeira vez que o fiz, porque depois também vamos aprendendo, não é? Como todos, mas a primeira vez que o fiz isto não é um tema que seja delegável. Temos que nos envolver, temos que mergulhar verdadeiramente no tema. É evidente que e é muito importante ter quem faça toda a gestão do processo, toda a gestão do projeto, naquela figura que eu falei antes, que é essencial, mas nós temos que nos envolver de uma forma forte para fazer isto acontecer. E isto porquê? Porque à primeira instância é isso mesmo, é uma mudança. E ninguém gosta de mudanças. Eu acho que até quando mudamos para melhor, ficamos com saudades do que tínhamos antes, não é? E, portanto, é preciso realmente mergulharmos para percebermos as dores dos outros e criarmos envolvimento. Conseguir mostrar efetivamente o que se passa. Uma das dores é exatamente isso, é não só mergulhar, como localizar a pessoa certa para o projeto, com a capacidade de comunicação, de persistência, de mente aberta. A outra é o que vamos fazer com as restantes equipas. Quando nós chegamos às outras áreas de negócios e dizemos trabalhava-se assim, agora vamos trabalhar muito ao lado, ou ligeiramente ao lado, ou o que seja, isto nunca é bem-vindo. E, portanto, transforma-se numa dor que, por vezes, é um stopper, mesmo do processo. O que é que temos que fazer? Temos que criar rebuçados e guloseimas à volta disto, ou seja, vamos trabalhar assim, porque com isto eu vou-te dar mais isto e mais isto. Se o fizermos nesse formato,
ele vai resultar. E isto é dentro e fora das equipas da IT. A própria equipa da IT, e por muito que simplifiquemos o processo, vai dizer isto é mais trabalho, isto é mais chatice, eu agora tenho que andar constantemente a medir o que faço nos primeiros tempos, mas com o tempo vai perceber que de forma natural está a trabalhar muito melhor. E são as guloseimas. E, portanto, há que trazer guloseimas, há que trazer exemplos do passado. Há que permitir que vejam coisas do passado, mesmo que sejam do passado de outras empresas, e, sobretudo, demonstrar que há mais vida para além dos problemas. E se nós trabalharmos de uma forma que implique boas práticas, essa vida aparece. E toda a gente quer viver melhor, não é? Sérgio, muito obrigada. Gosto muito da sua receita do arroz doce, também comungo dessa forma de encarar as questões. Trazia para a conversa a Inês Esteves. Cara Inês, bom dia. Olá, muito bom dia. A DNS foi criada em 2013, mas herdou um caminho que já tinha sido iniciado há muito, em 88, com a criação do .pt. E hoje atrevo-me a dizer que é um ativo muito importante da nossa economia. Ajude-nos a perceber o que é a DNS.pt. Olá, Rita, bom dia a todos os colegas aqui de painel e a todos aqueles que nos acompanham hoje neste webinar. O que é o .pt? O .pt é a entidade responsável pelo registro e gestão de nomes sob .pt, ou seja, sob o domínio de topo de Portugal na internet. Podemos dizer que, de alguma forma, gerimos aquela que é a identidade de Portugal no mundo digital. E como a Rita bem referiu, nós temos uma história já longa. Porquê? Porque nós registamos na prática todos aqueles nomes de domínio que as empresas, que as organizações, os empreendedores escolhem para a sua presença online, e queremos que essa presença online seja uma presença diferenciadora, robusta e resiliente, e portanto queremos que essa presença seja em .pt. Portanto, na realidade é verdade, Rita, é um ativo crítico. A nossa atividade, nos termos da lei, classifica-nos como um operador de serviço essencial justamente pelo serviço crítico que nós prestamos. E, portanto, os temas da cibersegurança e da investigação e o alinhamento com aquelas que também são as boas práticas são pilares fundamentais, não só para a proteção da nossa infraestrutura e dos nossos ativos, mas também para a proteção de todos os domínios que estão registados em .pt, e que muitos deles constituem também serviços essenciais e serviços críticos para a sociedade portuguesa no geral. Inês, muito obrigada por esta visão que nos dá. Eu acho que às vezes passa um bocadinho despercebido qual é que é esta função e esta enorme responsabilidade que o .pt tem, e voltando a olhar um bocadinho para trás, fez parte da vossa estratégia desde há uns anos olhar para a normalização, perceber como é que podiam implementar normas que depois de certificadas também vos pudessem dar algum conforto e caminho na vossa estratégia. Desde 2006 que vocês têm a certificação ISO 9001 e desde 2015 que têm a certificação da ISO 27001, porque de facto a questão da cibersegurança faz parte da vossa própria prestação de serviço, não é? No entanto, não ficaram por aqui. E como serviço essencial, em 2022 incluíram o selo de maturidade digital de cibersegurança em nível ouro, que o Vasco Vaz nos apresentou, e que está definido numa norma portuguesa, e levaram isso para dentro de portas, arrumaram a casa e voltaram-se a sujeitar à certificação. Ajude-nos a perceber como é que mais este add-on fez parte do ecossistema da .pt. Ora bem, é verdade, Rita. Temos um relacionamento muito próximo com estes referenciais e trabalhamos há muitos anos nestes temas. Efetivamente, somos desde 2015 certificados pela norma ISO 27001, que é um sistema de gestão de segurança de informação. Dos nota que já transitámos agora para a versão de 2022 há cerca de um mês. E, portanto, isto é efetivamente um compromisso que nós reiteramos sistematicamente no nosso modelo de governação,
como partilhei, somos um serviço crítico e, portanto, temos também uma responsabilidade acrescida por garantir que temos o adequado alinhamento com aquelas que são as boas práticas e os referenciais nesta matéria. E, portanto, elas fazem parte, se assim podemos dizer, e é aquele modelo que eu também defendo, devem fazer parte do modelo de governação das organizações. Não só do ponto PT, mas de todos aqueles que também têm uma presença online. E que prestam, de alguma forma, serviços que são essenciais para uma comunidade alargada de utilizadores e de clientes. E, portanto, este é o ponto fundamental. Nós temos que ser capazes, por um lado, de procurar garantir a proteção das nossas infraestruturas, dos nossos sistemas, dos nossos ativos, e só é possível com o alinhamento com aqueles que são os standards e referenciais nestas matérias. Também advogo que não há que inventar a roda. Nós temos referenciais e boas práticas que são reconhecidas, são práticas de excelência, nós estamos a falar de referenciais internacionais, mas também desta framework do Saúde Maturidade Digital da cibersegurança. E, portanto, elas devem ser uma base de trabalho para quem procura ingressar estes temas. E agora Então, também as normas para vocês funcionam mais como um ponto de partida do que como um ponto de chegada. Será isso? Claro que sim. Nós temos que procurar, nós e as organizações no geral, temos que procurar ter um alinhamento de acordo com aquilo que são os estándares desta matéria. E por isso estes referenciais servem justamente esse fim. E no caso particular, porque é que nós nos movimentámos, não deixámos, mas porque é que fizemos esta transição e porque é que adotámos também esta framework do selo de maturidade digital de cibersegurança. Na realidade, o primeiro normativo a ser concretizado no âmbito desses sistemas, justamente o pilar da segurança, da cibersegurança, porquê? Porque ele é crítico e necessário às organizações no mundo que nós temos cada vez mais digital e mais conectado. E, portanto, este framework para nós foi endereçar naturalmente este novo desafio, mas cabe-me aqui dizer que é endereçar de uma forma também, a meu ver, numa forma mais pragmática, mais sistematizada. É uma framework que funciona como uma espécie de uma checklist. Ela é prescritiva, efetivamente, mas é um bom ponto de partida para quem quer endereçar estes temas, porque desconstroem muito aquilo que é a complexidade que muitas vezes damos aos temas da cibersegurança e que muitas vezes também constituem as barreiras para que muitas empresas e muitas organizações não as endereçam. E os sistemas de gestão, não vou também estar aqui a escamotear, e como o Sérgio bem referiu, um sistema de gestão, uma ISO, é um sistema, pelo nome digo, é um sistema complexo, é um sistema muito abrangente e muitas vezes não se adequa, não é suficientemente flexível para se adequar por um lado, ao tecido empresarial português, constituído maioritariamente por pequenas e médias empresas, e muitas vezes até para os organismos da administração pública que precisam de uma orientação, de uma guideline, de uma framework que seja um guião, se assim podemos dizer, uma checklist, e que também tem a bondade de ter estes níveis, como o Vasco referiu, estes níveis de exigência diferentes. O nível de bronze, prata e ouro foi justamente pensado para permitir às organizações que elas adotem de forma progressiva, de acordo com aqueles que são os seus próprios níveis de maturidade para estes temas da cibersegurança, as suas capacidades, a sua dimensão, a sua estrutura, os objetivos que têm que endereçar, permite que, num destes diferentes níveis, as organizações possam fazer o seu caminho de forma progressiva e, ao longo do tempo, irem densificando e incrementando os seus níveis de maturidade, saltando de patamar para patamar. Nível para nível. Nível para nível. E, portanto, também é um elemento facilitador. Por outro lado, esta norma permite que as organizações enderecem as dimensões fundamentais
para os temas de cibersegurança, que não é só tecnológica, como aqui o Sérgio também bem referiu, que muitas vezes a dimensão tecnológica é aquela que, apesar de tudo, muitas vezes está melhor preparada. Ela endereça as diferentes dimensões de uma organização, a estrutura, a componente organizacional, endereça também, obviamente, a componente técnica, mas também, muito relevante, a componente humana. E, portanto, é uma norma muito complexa, que é fácil de endereçar e que dá uma garantia de conformidade também relativa àqueles que são os requisitos que são e que serão impostos pelo quadro legislativo e, portanto, constitui-se um bom ponto de partida para a adoção da cibersegurança e dos temas de cibersegurança dentro das Muito obrigada, organizações. Inês. No fundo, em resumo, o selo de cibersegurança acrescentou ao vosso ecossistema, mas também é um documento que, com gosto, vocês perceberam que poderia ajudar o resto dos vossos, de quem está ao vosso lado, dos parceiros, dos registros, a fazer esse caminho, não é? A endereçar esse caminho, porque tem as várias, de uma forma muito concreta, e convidava todos os que não conhecem a procurar este documento e a perceber que tem uma lista de indicadores, de controlos que ajudam a fazer esta estrutura. Inês, muito obrigada e muitos Obrigada, parabéns Rita. pela Muito versão obrigada. 22. Muitos parabéns por isso. Passo a palavra à Joana. Obrigada, Rita. Caríssimo Paulo Lobo, agora a conversa é connosco. Saindo dos temas da certificação, e falando agora um bocadinho na transição digital. Tendo a AMA esta missão, não é? No fundo, de trazer a questão da transição digital para a administração pública e, no fundo, apoiar aqui as empresas, como é que relacionamos o tema da cibersegurança com a transição digital na administração pública? Ou seja, que desafios é que a transição digital traz para a administração pública e de que forma é que a cibersegurança se encaixa nesta estratégia digital? Conte-nos tudo. Bom dia, agradeço muito o vosso convite para estar aqui convosco. Respondendo à questão, portanto, eu diria, e o Vasco também já abordou um pouco isso na sua intervenção, dentro da administração pública, temos organizações algumas muito mais vocacionadas para as TIC, outras muito menos vocacionadas, e por isso essas organizações também vão estar naturalmente em estágios de maturidade digital diferentes. E eu diria que organizações, e nós vemos isso, que se focam mais em TIC, as organizações que prestam serviços transversais para os seus ministérios, como por exemplo uma SPMS, uma AT, uma ESPAP, um ISFES, para a Justiça, portanto, todas estas organizações estão num estado de maturidade digital bastante elevado, mas outras que não têm esse cariz estão num estado mais baixo. E que acho que um grande desafio é trazer estas organizações que estão num estado digital mais baixo para um estado digital mais elevado. Portanto, eu acho que aqui é um grande desafio, mas tendo em conta aquilo que o Vasco focou, que é cada um tem níveis de exigência diferentes, sendo que, contudo, eu diria que o nível mais básico não é descartável, que é o nível da ciberhigiene, da sua sensibilização, coisas que o Vasco também, o Sérgio, peço desculpa, também já focou, a mudança cultural. Portanto, tudo isto é a base do que serve para elevar a maturidade digital das organizações. E aqui acho que o primeiro grande desafio é efetivamente nivelarmos todas as organizações num nível digital de maturidade mais elevado. Mas temos também outros desafios em termos de transição digital. Todas as componentes que, para além da mudança cultural, todas as componentes ligadas ao aumento do teletrabalho, vão impactar também em alterações que têm a ser feitas, em controles que têm que ser implementados a nível de cibersegurança e de segurança da informação.
Temos também o acompanhar as alterações tecnológicas e as necessidades do cidadão. No fundo, a massificação, por exemplo, da inteligência artificial apresenta vários desafios, entre os quais as necessárias alterações tecnológicas que vão permitir a sua adoção, mas também igualmente a adoção de medidas e de tecnologias que permitem proteger as organizações dos ataques perpetrados por agentes maliciosos, que por sua vez também vão recorrer à inteligência artificial. Portanto, temos aqui esta dupla questão. Por outro lado, um desafio que já não é novo, já é um desafio muito antigo, mas que ainda está a ser endereçado, portanto, eu acho que ainda temos algum caminho para percorrer, é na realidade quebrar os silos das organizações. E esse quebrar os silos das organizações também é essencial para o seu caminho de transição digital. Portanto, temos que ir quebrando os silos, integrando cada vez mais dentro das organizações e entre toda a administração pública, mas obviamente cumprindo com a legislação, nomeadamente tudo o que diz respeito à proteção de dados. Também não podemos esquecer os desafios que a cloud nos traz, portanto é inegável as vantagens da utilização da cloud, não é? Mas temos que estar alerta, não só para os maiores custos que uma transição para a cloud vai certamente acarretar, se não for precedido de uma reorganização e de uma reengenharia de sistemas para a sua adaptação à cloud, mas também como aos perigos da cibersegurança que podem ser causados por fracas configurações e que expõem vulnerabilidades. No fundo, na cloud tudo pode ser mais fácil, mais rápido, mas temos que ter em atenção que não podemos descurar estas componentes de cibersegurança. Também temos uma grande pressão na redução de time to market, o que vai levar inevitavelmente à adoção de metodologias ágeis, portanto, isto para as entidades que têm desenvolvimento. E depois vamos ter também um equilíbrio entre uma estratégia de DevOps, DevSecOps, que vai estar também associada a esta pressão de sermos mais ágeis, e o estabelecimento e os cumprimentos das regras, dos procedimentos, o registro de todas as atividades, para garantir que estamos a cumprir todas as políticas e procedimentos que as normas exigem. Para as entidades também que fazem desenvolvimento é essencial, temos um processo de desenvolvimento seguro, para uma transição digital eficaz e para uma garantia de cibersegurança, e por outro lado, inerente às melhores práticas, não é? E às normas ISO 27001, Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança, temos que garantir uma melhoria contínua. Então podemos questionar, ok, mas como é que vamos fazer, como é que vamos proceder para podermos ter sucesso nesta transição digital, mas também endereçarmos os desafios de cibersegurança? E eu, do meu ponto de vista, a melhor abordagem será uma abordagem holística e estruturada, definindo uma estratégia de transição digital que vai estar alinhada com uma estratégia de segurança de informação. E estas estratégias têm que estar alinhadas com os objetivos de negócio da organização. Portanto, este será sempre o ponto de partida. E agora a questão é, e também onde é que temos aqui o papel da certificação? É como é que nós, especialmente os gestores de topo, podem ter alguma garantia ou conhecimento que estamos a cumprir com os requisitos que estão estabelecidos para a segurança da informação. E aqui, obviamente, a certificação vem dar essa resposta e como já foi referido, não é? É a garantia, como o Vasco estava a referir, as entidades que são certificadas acabam por ter um grau de prioridade de olharmos para elas mais baixo. Porquê? Porque nós temos alguma garantia que esses requisitos estão a ser cumpridos, uma vez que elas são certificadas. Muito importante também na implementação de um processo de desenvolvimento seguro e no aumento da maturidade da cibersegurança é garantirmos que implementamos o Security by Default e by Design e o Privacy by Design. São pontos fundamentais. É também, igualmente, importante aumentarmos a cibersegurança da organização, utilizando tecnologias de monitorização, detecções de padrão, nomeadamente utilizando inteligência artificial também, mas continuando a garantir que a proteção de dados pessoais e a privacidade dos trabalhadores é garantido. Portanto, é um equilíbrio que nem sempre é fácil, até porque bem sabemos que boa parte dos incidentes de segurança
às vezes se devem às vezes aos trabalhadores da própria organização, os chamados inside threats. Mas temos que ter esse equilíbrio, temos que o ir atingindo. Outro ponto que não deve ser descurado e que também já foi falado aqui pelo Vasco é a monitorização da cadeia de fornecimento, porque é uma ameaça sempre que temos por parte em termos de cibersegurança. Portanto, se bem que entidades, como o Vasco referiu, há entidades que não estão tão dependentes desta cadeia de fornecimento, mas as entidades que estão, essas entidades devem ter muita atenção, porque esta é uma via que não deve ser descurada. Também outro ponto em que podemos endereçar é na implementação de uma arquitetura Zero Trust. E aí conseguimos elevar o nível de cibersegurança da organização. Assim como também para organizações que tenham um nível de maturidade baixo, podemos optar por quick wins, como, e também já foi referido pelo Vasco, a autenticação multifator. É um quick win que nos vai trazer vantagens muito grandes e uma muito maior proteção da organização. Passando agora para o nível macro, portanto, dentro da AP nós temos o CETIC, Conselho para as TIC, que é responsável pela implementação, monitorização da estratégia de transformação digital da administração pública. Portanto, o Comitê Técnico é formado pela AMA, mas também pelo CGER, pela ESPAP e em articulação muito próxima, tanto com o GNS como com o CNCS, o que traz aqui para esta estratégia de transição digital toda a componente de cibersegurança. Portanto, ela não está a ser de modo alguma descurada, mesmo ao nível mais alto. E, portanto, o CETIC vai garantir o alinhamento da estratégia dos diversos planos setoriais e estabelece diretivas que são transversais à administração pública. Eu agora posso falar um pouco aqui no nosso percurso na AMA, aqui nestes pontos. Portanto, a AMA também, em 2018, nós estrategicamente optámos por implementar a certificação ISO 27001, portanto, somos certificados desde 2019, e aqui eu até foco um pouco naquilo que foi a questão que a Rita colocou ao Sérgio, sobre se é melhor termos todo o âmbito ou apenas algum âmbito. Eu diria que no nosso caso, na AMA, nós começámos por um âmbito reduzido, e se bem que, como é óbvio, a ISO 27001 acaba por abranger toda a organização, mas em termos de sistemas de informação fomos para um âmbito mais reduzido, o que nos permitiu focarmos nesse âmbito. Na realidade o âmbito inicial foi a plataforma de integração, portanto, parte da IAP, e depois expandir gradualmente, o que ainda estamos a fazer, todos os anos vamos expandir a outros sistemas de informação. Nós estamos também a implementar o Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança. Esperemos que este ano consigamos chegar à certificação. Pelo menos é o nosso objetivo, este ano chegamos à certificação. Já fizemos um levantamento de gap em relação ao esquema de certificação pelo Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança, e agora vamos trabalhar em colmatar esse gap. Também estamos aqui a implementar uma framework de desenvolvimento seguro. Temos também um processo robusto de gestão de vulnerabilidades baseados em pen testing, que obrigamos a que todas as plataformas, antes de serem disponibilizadas publicamente, portanto, passem por esse processo de pen testing. E eu indicava também o seguinte, que acho que é extremamente importante, que é nós estamos implementarmos um modelo de Spotify, portanto, em que temos squads e tribos, e nós temos a squad de cibersegurança e privacidade de dados, que está presente em todas as tribos, portanto, em todos os negócios, e conseguimos garantir desta forma o cumprimento dos requisitos de cibersegurança logo à cabeça, e garantimos assim o security e o privacy by design. Se calhar terminava aqui apenas com uma consideração, que é, até em 2023 nós tivemos um aumento de cerca de 8 a 12% dos gastos em cibersegurança. Em 2024 também estimamos que o valor possa ser semelhante ou então maior. Portanto, para isto temos um contributo muito grande da componente geopolítica, dos conflitos no Médio Oriente e na Ucrânia. E o aumento de ciberataques, que também está a ser potenciado pela inteligência artificial generativa. Portanto,
não podemos descurar a cibersegurança dentro da nossa organização e também dentro da administração pública. Muito obrigado, Paulo. De facto, enumerou uma série de desafios que as empresas da administração pública têm agora em mãos, mas também deu algumas soluções para ajudar, no fundo, a definir prioridades e aquilo que as organizações se devem, no fundo, focar. E eu passaria aqui de volta para ti, Rita, para uma última questão, atendendo também aqui ao tempo que ainda nos resta para o webinar. Muito obrigada. E eu gostava também de agradecer as vossas partilhas desde já e dando também nota de algo que fazemos internamente. Portanto, quando auditamos organizações, sobretudo no âmbito da cibersegurança e no setor do IT, também gostamos de perceber o que é que fez aqueles processos serem de sucesso, porque hoje em dia, naturalmente, que ainda é altamente distintivo ter uma certificação do selo de maturidade digital ou da ISO 27001. E quando olhamos para esses projetos, temos a percepção que há dois fatores, há dois drivers que encaminham muito o sucesso. Um deles é a capacitação das pessoas internas, que o Sérgio já teve a oportunidade de falar, disse que era até um ponto fulcral para a coisa andar e, portanto, partilhamos na prática de que os projetos que auditamos têm sempre alguém ou um conjunto de pessoas que assumem essa competência, e outro que eu acho que o Paulo chamou de silos, que é cada vez mais identificamos que os projetos que decorreram em menos tempo, que estão mais sólidos e que têm mais maturidade, na altura da certificação, foram aqueles em que as entidades conseguiram, no fundo, que saísse da estrutura da IT e passasse a ser distribuída na organização. Eu percebo que vocês mais ou menos concordam com isto, porque já nos falaram disto, e por isso aquilo que vos pedia era uma sugestão, uma dica, um conselho, escolham um, para no fundo deixar a quem nos acompanha e que está a meio de um projeto destes, a iniciar, ou que eventualmente até vai no futuro passar a estar numa equipa de um projeto de cibersegurança, o que é que deixavam assim como mensagem final? Não sei, Sérgio, quer começar por dar-nos aqui a sua partilha? Se eu tivesse que destacar algo, o que eu diria era que este tipo de processos focam completamente o governance da organização e mostram os benefícios que depois começam a aparecer e a ser reconhecidos, não só nas auditorias, mas sobretudo por quem realmente interage dentro da organização. Pode haver gente que vê coisas complicadas, mas é por aí. Agora, é necessário, e seria isto que eu deixava, é necessário seguir com proximidade, ter conhecimento e garantir que eventuais mudanças que possam existir internas da organização da IT, da própria empresa ou na gestão, não desconstroem o trabalho que seja feito. Ou seja, isto é necessário ser algo diário, não é feito pós momentos de auditoria, a típica foto de um bocadinho alcatroado só para sair bem na fotografia. E, sobretudo, não complicar, não esquecer a questão dos âmbitos parciais, e reavaliar sempre os processos para conseguir construir cada vez mais e evoluir o âmbito e não destruí-lo, não é? Gosto muito dessa visão do não complicar. Vou tomar nota. Paulo, queres nos dar aqui? Vocês já fizeram um caminho muito longo. A AMA tem uma estrutura muito sólida a este nível. Além de fazer parte do vosso ADN, vocês aplicam em casa, ajudam outras organizações a fazê-lo. Um conselho, uma dica, uma história, uma coisa que acho que pode ajudar aqui, no fundo, a inspirar quem nos está a ouvir. Eu diria que nós temos basicamente um driver muito forte, agora já não é novo, não é? Mas até agora com a NIS 2, um driver muito forte para elevarmos o nosso nível de maturidade digital e de cibersegurança. E aqui a minha dica será, nós devemos optar por algum dos processos que já fomos falando aqui, quer o selo de maturidade digital em cibersegurança, para as entidades que mais se adequam a este tipo de selo, quer
eu diria a certificação pelo Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança. Escolher um algo, caminho, não é? escolher um caminho, Escolher um definir uma caminho, é essa estratégia, exatamente, escolher a um sua caminho questão. e avançar. Aqui nós, ao escolhermos este caminho, nós temos que perceber que, ao contrário de uma ISO 27001, em que nós conseguimos definir um âmbito, no Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança, o nosso âmbito são todos os sistemas críticos da casa. E, portanto, esse é o primeiro ponto em que nós temos que pegar, vamos olhar para a casa, vamos olhar internamente, vamos definir os sistemas críticos e, a partir daqui, vamos aplicar a segurança a todos os ativos que fazem parte ou que dão suporte a esses sistemas críticos. Eu diria, Paulo, só para completar, essa questão no fundo, da informação crítica acaba por ser já um tema maduro. Não nos recordamos de, nos últimos anos, já ter aparecido organizações que se querem certificar, mas com âmbitos sem informação crítica. Numa fase inicial podia acontecer, mas agora já foi algo que foi ultrapassado, porque de facto a informação é tanta, os sistemas complicaram-se, as novas tecnologias de alguma forma também vieram ajudar a isto, as mais emergentes, e portanto aí o conselho eu diria que é muito adequado, e as organizações que nos chegam já fizeram esse caminho. Muito obrigada. Eu acho que a Inês teve algum problema com a ligação, no entanto, Vasco, esta questão das pessoas, que foi quase transversal a todos na nossa conversa, não significa que as pessoas não possam ganhar estas competências, não é? E que as pessoas que estão na administração pública e que já são quadros também não possam acrescentar competências de cibersegurança. E o Centro Nacional tem aqui uma linha de ação, que é uma linha de ação de capacitação. Vocês têm uma academia, não é a sua área de trabalho, mas eu gostava que pudesse dar-nos aqui 2 ou 3 highlights para deixar a curiosidade e as pessoas poderem fazer uma pesquisa e encontrar as vossas soluções. Sim, muito obrigado, Rita. Sim, de facto, o Centro considera que a capacitação de pessoas é um dos serviços mais importantes que o Centro oferece. O Centro está sempre à procura de disponibilizar os serviços que sejam realmente necessários para a capacitação do nosso ciberespaço e das nossas organizações, e as pessoas é o fator mais importante. Portanto, sendo as pessoas o fator mais importante, o Centro Nacional tem uma iniciativa que é a Sea Academy, que consiste na disponibilização de, portanto, uma oferta formativa consistente em vários pontos do país. É inovadora no sentido de que pela primeira vez conseguiu-se, a nível das instituições de ensino superior, que elas, portanto, aceitassem conteúdos produzidos por outras instituições de ensino superior, é verdade, para poder descentralizar a oferta formativa. Ou seja, vamos imaginar que há um curso que pode ser desenvolvido na Universidade Em da Bragança, mas ou em estar a ser Bragança, aplicado em Lisboa, não é? e pode ser aplicado em Lisboa por uma instituição parceira do ensino superior. Eu vou só talvez partilhar aqui o meu ecrã para vos mostrar Obrigada. no site do centro onde é que podem encontrar portanto, a informação. Eu não sei, isto aqui, só um segundinho, eu acho que consigo assim. Mas é que não tenho permissões, lá está. Tiraram-lhe as permissões. Peraí, já vamos tratar disso. Já lhe vão dar isso. Sabe que nem todas temos para... Não, mas conseguimos. Muito bem. Não Se calhar consigo. não consegue É que partilhar porque é uma coisa que está no seu browser. Ok. É uma limitação sua, na verdade, não é? Ok. Pronto. Sim, O que gostava de tem que ter um partilhar. administrador. Mas não sei se vocês podem, se puderem, no nosso site temos até 2 coisas que eu queria referir. Uma é a oferta formativa da Sea Academy, que procura responder a um conjunto de necessidades formativas para profissionais e não só de cibersegurança, até que, por exemplo, pessoas que têm funções de decisão e que não são propriamente técnicos. Ok. Por outro lado, o centro também elaborou, aqui há uns tempos, um referencial que eu acho que é importante, que é o referencial de competências em cibersegurança. E, portanto, o referencial identifica os domínios de cibersegurança. Sim, obrigado. Portanto, E aí agora preciso que me diga onde é que quer que faça. sensibilização à informação,
mais à esquerda, aquela era a minha área. Referencial de competências, primeiro, se calhar, antes da Sea Academy, exatamente. Por exemplo, para entidades que sentem falta de recursos humanos nesta área, este referencial ajuda a identificar o tipo de competências que poderão estar em falta na organização, e se for mais para baixo, as competências até estão mapeadas a diversos outros referenciais, como o Quadro Nacional de Referência, por exemplo. Portanto, aqui o capítulo das competências e conhecimentos primeiro define quais as competências e conhecimentos e depois há um mapeamento com diferentes referenciais de cibersegurança. E depois, na sensibilização e formação, lá em cima, outra vez, temos então a Sea Academy mais abaixo, onde quem quiser pode consultar a oferta formativa. Pronto, mais abaixo, então. Quer dizer, tem aí mais acima um Eu acho que bocadinho. este mapa é fantástico, não é? Porque dá-nos logo, há uma enorme dispersão geográfica de soluções. Exatamente. Era mais acima, não era? Se for mais acima, consegue ir Ok. à página onde diz aqui detalhe dos cursos. Onde, portanto, vem o detalhe das diferentes ofertas formativas. Portanto, como podem ver, há para tudo e mais alguma coisa dentro do domínio da cibersegurança. Temos 4 páginas de ofertas formativas. Algumas estão mais desenvolvidas do que outras. No entanto, portanto, isto é um projeto PRR, a ideia é que isto esteja completamente funcional, mas, como é óbvio, isto não depende só de nós, nem das instituições em Vou si. interromper, só para Sim, ouvir melhor. com certeza, sem problema. Portanto, depende também da adesão das pessoas, porque sem a adesão das pessoas também não conseguimos ter massa crítica para fazer avançar com as Claro. Se houver pouca adesão, vocês não vão conseguir abrir outras soluções. vai ser difícil as instituições, por exemplo, se houver só um aluno em Lisboa, será difícil uma instituição parceira criar Claro. um curso, mesmo que tenha sido desenvolvido por si, ou aceitar que seja administrado um curso só Claro. para o aluno, não é? Oh, Vasco, mas eu ouvi dizer que o curso de responsável de cibersegurança esgotou em horas, portanto, Eu acho que a sim. nossa plateia é a favor de juntarem-se, procurarem Exato. outras edições É e natural, irem por aí. eu peço desculpa estar a interromper, mas é natural que haja cursos com mais adesão do que outros. Claro. Obrigado pela referência. Eu gostava de convidar todos quanto nos ouvem, agora durante aqui alguns minutos, a colocarem as vossas questões, questões que tenham ficado em dúvida desta conversa, temas que não tínhamos tocado com tanta profundidade, porque temos o privilégio de ter aqui os nossos convidados para poderem ajudar às respostas, se tivermos enquadramento, eu penso que... Rita, peço desculpa, é só antes de Fica, ir a Paulo. essas questões, eu se calhar aproveitava para dar a conhecer também duas iniciativas que também têm a ver com o CNCS, que é o C-Hub, que é um polo de inovação digital, que se pretende assumir como uma referência nacional e europeia na implementação de processos de transformação digital, e tem como missão, portanto, responder às necessidades no apoio às PMEs e à administração pública em matéria de cibersegurança e nos seus processos de transformação digital. E também a C-Network, que é uma rede de centros de competência de cibersegurança, que é um projeto também é financiado pelo PRR, tal como a Sea Academy, e que pretende apoiar as entidades na sua capacitação de cibersegurança e de maturidade digital. E, portanto, tem 7 centros de competência distribuídos pelo país, cada um pela região NUT 2 e também na Madeira e nos Açores. Portanto, era só para Oh, dar Paulo, aqui desculpe não ter pegado nos vossos instrumentos, que são vários até, e que são Não, descentralizados. Eu peço imensa desculpa, não, mas isto eu acho que interrompa, veio é uma ótima informação para quem nos ouve, sim. sim, na realidade o C-Hub é coordenado pelo CNCS, e é um consórcio formado por diversas entidades, as quais a AMA também faz parte, Faz parte. mas temos entidades com cariz tecnológico bastante forte, como por exemplo o I9, o CP3 da Universidade do Porto, portanto, mesmo que as entidades que pretendam
abarcar componentes inovadores em termos de cibersegurança é uma boa solução. E por outro lado também aqui temos uma complementaridade com a C-Network. Portanto, isto é tudo, o C-Network é do CNCS, não é da AMA, mas há aqui uma complementaridade com a C-Network em termos de abranger essas competências de maturidade digital, também é um objetivo do CERAP. Portanto, temos aqui um alinhamento entre objetivos. A administração pública, procurem, identifiquem, se não conseguirem encontrar os sites e esta informação, peçam-nos ajuda, que nós também conhecemos todos e facilitamos os links. Eu acho que a ajuda é toda bem-vinda e de facto, hoje em dia há muitos instrumentos. Mas, Joana, Eu temos aproveito questões? também, Diga, aproveito também Vasco. para agradecer ao Paulo pela alusão, porque realmente são instrumentos que temos, também estão disponíveis mais informação na nossa página e obrigado, porque de facto, por falta de tempo eu não estava a referir. Excelente cooperação, no fundo, perceber, não é, que estes silos de facto não fazem sentido, não existem e acabaram por trazer aqui uma série de iniciativas, não é, que demonstram mesmo isso, esta cooperação, porque estamos a falar de uma área em que as competências são muito escassas, não é, e que temos que ser inteligentes da forma como podemos utilizar e acho excelente terem também partilhado estas iniciativas. Bem, com muita pena, estamos a chegar ao fim. Eu penso até que já ultrapassamos aqui o que tínhamos definido. Ficávamos aqui à conversa horas e horas e horas. Foi um prazer ter-vos desse lado, terem partilhado connosco as vossas experiências por aquilo que já passaram. Que desafios é que de facto a administração pública enfrenta sem dúvida penso que foi um webinar muito útil para quem esteve desse lado a assistir. Do meu lado despeço-me, Rita, também gostava que te despedisses e que desse aqui a Eu tua quero palavra. agradecer a todos. Quero agradecer a todos, mas percebo que, entretanto, a Inês já resolveu aqui a questão que tinha e não queria que nos fôssemos embora sem que a Inês pudesse, no fundo, dar aqui uma ideia de um conselho, uma dica de alguém que está a começar. Inês, vocês que trabalham também muito a parte da capacitação das pessoas, o que é que nos consegue dizer, assim, aquele conselho inspirador? A mim já me deu vários, portanto, partilho um com a nossa audiência. Rita, deixa-me só um segundo para pedir desculpa aqui pelos constrangimentos técnicos, acontece, isto é sem rede. Um conselho, eu acho que os colegas também já referiram, há uma dica que eu acho que é a chave de ouro, é que a cibersegurança não é uma responsabilidade da IT, não é nem pode ser. A cibersegurança é uma responsabilidade transversal da organização e só é possível uma cultura, uma verdadeira cultura de cibersegurança nas organizações, que é essa que é um elemento diferenciador para a proteção da mesma, que todos estejam envolvidos. E quando estamos a dizer todos estamos envolvidos, todos os colaboradores, as chefias de topo, toda a organização, transversalmente, deve estar empenhada na construção desta cultura. E isto só é possível num caminho conjunto, feito por todos e incluindo todos. Com as suas diferentes competências, com as suas diferentes responsabilidades, com o seu diferente know-how, e que todos ajudam na construção desta cultura de cibersegurança das organizações, sem a qual ela não vai existir, porque não é efetivamente uma responsabilidade da IT. É esta a dica. Muito obrigada. Muito obrigada, Inês. Agradeço a todos os oradores, Sérgio, Paulo, Inês, Vasco, conto convosco para outras iniciativas e contem connosco, com a APSER, para todas as dúvidas e questões que surjam na área da certificação e sigam-nos nas nossas redes sociais para acompanharem outros temas, outros webinars. Muito obrigada a todos, até breve. Obrigada, até breve. Obrigada. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado.